Olá, amigas! Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vamos então falar sobre o tema de agradar aos outros. E se vocês repararem, uma pessoa que tenta agradar muito às outras pessoas acaba sempre por ser mais rejeitada até do que o que ela antecipava, porque ela achava que se eu agradar, se eu for desta forma ou daquela forma, a pessoa vai me aceitar. E normalmente uma pessoa que agrada muito ou tenta agradar muito os outros é sempre uma pessoa que sofre muita rejeição. Então, hoje vamos falar de três pilares que eu acho super importantes de entender que o mundo funciona dessa forma, e com estes pilares nós vamos entender porque é que não se deve viver a agradar aos outros. Primeira coisa que eu quero falar, que é, quando nós vimos aqui para o que eu chamo a Terra, viver esta jornada na Terra, nós aprendemos que o amor, a aceitação, é algo condicionado. O amor é algo que não existe a toda a hora. Se eu me comportar de uma certa forma, eu posso receber amor. Mas se eu me comportar daquela forma, o Pai Natal não vai dar um presente, então não vou receber aquele amor. E isto é incutido em nós desde muito cedo. Nós temos que nos portar bem ou portar de uma forma que os nossos superiores consideram que é portar bem para receber amor, aceitação, um presente. Então, desde cedo, nós somos condicionados. Nós somos condicionados a ter de ser algo de uma certa forma para sermos aceitos. Nós aprendemos que quem nós somos, os nossos desejos, os nossos sonhos, como nós queremos que as coisas aconteçam, não são válidos. E isto acontece muito para as mulheres, também acontece muito para os homens, mas eu vejo muito isto a acontecer para as mulheres, que é, eu tenho de ser boazinha, tenho de ser boa menina para ser considerada uma boa pessoa. E nós confundimos o ser boazinha com o ser autêntica e ser eu. Eu não preciso ser boazinha para ser uma boa pessoa, para me conhecer, para fazer bem ao mundo. Eu não preciso ser aquela típica boazinha para que o mundo também receba uma coisa boa de mim. E era isso que eu queria passar hoje, que é a pessoa que é muito boazinha acaba até por fazer o contrário. Acaba por fazer um desserviço ao mundo, ou seja, acaba até por prejudicar o mundo. E porquê? Vocês já me ouviram falar muito de essência. Essência é o nosso DNA energético. Eu tenho a minha essência, você tem a sua essência, aquele vizinho tem aquela essência. Todas as pessoas têm uma essência única, inconfundível e individual. Quando eu tento agradar, eu considero e passo essa mensagem para o mundo de que quem eu sou não basta. Quem eu sou não é bom o suficiente. Quem eu sou não é bom. Então eu tenho que fazer aqui esta máscara para ser considerada boa, para ser considerada suficiente, para não sofrer, na verdade, rejeição. Então eu vejo milhares, não, milhares não, mas centenas de mulheres que estão completamente apagadas no papel de ser boazinha. Há aquela, sim, pede a não sei quem porque ela certeza que vai conseguir fazer. Ah, olha, pede isto àquela pessoa porque sim, ela sabe. E então aquela pessoa acaba sempre por, mesmo estar a gritar não dentro dela, dentro do corpo dela, ela sente uma pressão de tenho que fazer. Sim, eu tenho que fazer, tenho que ser.
assim, tenho que fazer daquela forma. E eu hoje gostaria de dar-lhe provas de que energeticamente o ser boazinha não funciona. Nem para a pessoa que é boazinha, nem para o mundo. O mundo não quer gente boazinha. O mundo quer e precisa de gente autêntica. Então, vamos lá aos pilares. Os primeiros, eu até escrevi aqui que é para não me esquecer. Primeiro, quem tenta agradar não cria conexão, apenas está a evitar rejeição. Então, quem tenta agradar não cria conexão, apenas está a evitar rejeição. Quando eu tento agradar alguém, eu parto do princípio que eu estou a criar uma conexão com aquela pessoa. Então, eu sinto que aquela pessoa considera isto bom, então eu vou ser daquela forma. Mas o que é que na verdade eu estou a fazer? Primeiro, energeticamente eu estou a mentir àquela pessoa, porque eu não sou daquela forma. Segundo, eu acho que estou a criar uma conexão, porque sim, então damos-nos bem, temos muito em comum, quando na verdade a única coisa que eu não quero que aconteça é que aquela pessoa me rejeite, ou aquele grupo de pessoas me rejeite. Então eu tento ser algo que eu não sou. Mas é importante entender que a outra pessoa sente isso. A outra pessoa sente que aquela pessoa, há ali qualquer coisa. Ali, parece que quando o nosso nariz faz assim, há ali qualquer coisa com aquela pessoa. Normalmente é porque a pessoa não está a ser verdadeira, autêntica, quem ela é. E é super difícil neste mundo ser-se verdadeiros, autênticos. Toda a gente tem dificuldade com isso. E toda a gente é ensinado a agradar, e é normal que nós vivamos assim. Mas temos que começar a fazer o processo oposto, que é eu sou esta, eu sou assim. A minha essência é esta, os meus limites são estes. Quem é que fica? Quem é que gosta? Quem é que se conecta? Em vez de o mundo quer que eu seja assim, aquele grupo quer que eu seja assim, então eu vou ser assim. O meu trabalho exige que eu tenha este tipo de personalidade, então eu vou ser assim. Em vez de qual é o trabalho que se identifica ou que, que se adapta melhor a estas qualidades que eu tenho. Nós fazemos o inverso. Ok, eu tenho um trabalho naquela empresa, então aquela empresa exige que eu seja assim, 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 que me vista assim, 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 assim. E acabamos por nos entortar, porque temos medo da dor da rejeição. Normalmente, o que é que eu indico para este primeiro pilar? Então, nós já falamos sobre isto noutros vídeos, que é acerca da dor. Se eu já sei que eu tenho de ser eu tenho que ser autêntica, eu tenho que existir e emanar a minha essência, ao fazer isso, há pessoas que não vão gostar, há pessoas que não vão querer, há pessoas que não se conectam com quem nós realmente somos. É normal. Mas eu tenho que estar preparada para passar pela dor de ser rejeitada. Há pessoas que, quando virem quem nós realmente somos, as nossas características, a nossa maneira, não se vão identificar, assim como nós não nos identificamos com muitas pessoas. Mas nós temos de, neste ponto, em vez de vou tornar-me aquilo para aquela pessoa me aceitar, eu faço o inverso. Eu paro e eu sinto a dor da rejeição daquela pessoa não se identificar comigo. Porque nós somos animais sociáveis. Há um livro que fala, e eu penso que é o livro Homo Sapiens, é muito conhecido, e explica que a nossa evolução foi feita em grupo. Então, se há milhares de anos atrás o grupo em si me rejeitasse, eu era
expulsa desse grupo, ficava completamente vulnerável numa selva cheia de predadores, não iria sobreviver. Então, é uma questão de sobrevivência do nosso cérebro ter de ser aceite. É uma questão de sobrevivência o fugir da rejeição, porque nós precisamos disso para evoluir. Os tempos agora são outros. O nosso cérebro ainda tem partes muito primitivas, mas os tempos agora são outros. Eu posso me dar ao luxo de agora escolher grupos. Qual é o grupo que eu me identifico mais? Qual é o grupo que eu me identifico menos? E eu posso realmente passar de um grupo para o outro. Neste grupo eu posso ser eu. Aceitam-me, ou quem eu sou até é visto como algo bom. Então é aqui que eu tenho de estar. E não no outro, a entortar-me toda, a ser quem eu não sou. Então, este primeiro pilar, que é quem tenta agradar não cria conexão, apenas está a evitar rejeição. Então, ok, já entendi, tenho de ser eu, vou ser a minha essência. Primeira coisa, pum, rejeição. Tu antes não eras assim. Então, mas tu agora estás muito rebelde. Ai, mas tu agora respondes. Ai, mas tu agora não sei o quê. Ai, mas tu estás uma pessoa muito diferente. Isto são maneiras de rejeição. Então, o que é que eu faço? Quando o mundo me rejeita, eu sento, sinto e choro a dor da rejeição. Tão simples quanto isso. Usar uma das coisas mais belas que nós temos, o choro. Sentar, sentir, chorar. O que não pode acontecer é eu senti-me rejeitada, então vou me tornar algo para não ser rejeitado. Este fugir das nossas emoções, este fugir da dor, porque nós não sabemos, na verdade, o que fazer com a dor, ou seja, nós não aprendemos o que fazer com as dores que nós sentimos. Então nós tentamos fugir delas, quando na verdade a evolução é feita do oposto. É, olha, esta situação despertou-me isto. Então, sento, sinto, choro. É esse o nosso mantra. Não me vou alterar, não vou alterar quem eu sou, de verdade. Não vou alterar quem a minha essência é. Vou escolher grupos, ambientes, pessoas, trabalhos que coincidem e que têm a mesma energia. Então, vamos recapitular. Não é para evitar rejeição, mas quando a rejeição acontece, porque vai acontecer, se estiveres a ser a tua essência, vai acontecer. O que é que se faz? Senta-se, sente e chora. Pronto. Primeiro pilar, resolvido. Ok, não gosto que tu digas isto, claro, dentro dos limites da educação, não é? Mas, não gosto que tu me digas não quando eu preciso que tu vais fazer aquilo. É vida, não é? Então, doeu uma rejeição daquela pessoa porque eu não fiz aquilo, porque eu estabeleci um limite, a pessoa não gostou do limite, toda aquela situação me doeu muito. Sento, sinto, choro. Sempre assim. O chefe disse-me qualquer coisa que eu antes fazia e agora não faço. Senti dor. Sento, sinto, choro. Sempre assim, até ir limpando aquela sensação de dor. Depois, falando no segundo pilar. O segundo pilar é: o coração é um detetor de mentiras. No início, nós falamos que quando uma pessoa tenta agradar, ela acha que vai conectar-se com aquela pessoa melhor. Isso até pode resultar durante um período de tempo, mas é sempre temporário. E o que é que acontece? O coração daquela pessoa provavelmente sente que há algo ali que não bate certo. Não, esta pessoa não é assim tão boa. Esta pessoa não é assim tão. Ou tão o oposto. Há pessoas que são muito duronas, nada passa, não me deixa afetar por nada. Isto aqui também não conecta, porque o coração é um detetor de mentiras. De certeza que já te aconteceu. Estás a ouvir alguém a falar e sentes isto não.
isto não é nada com nada, isto não bate certo, há aqui qualquer coisa. A pessoa até pode ter palavras muito bonitas, palavras muito eloquentes, não bate certo. Há ali qualquer coisa que não bate certo. O nosso coração é o nosso maior aliado nesta jornada. Ele detecta o que faz sentido, o que não faz sentido, o que é bom para mim, o que é que não é bom para mim. Ele detecta tudo isso. E o coração das outras pessoas também detecta isso. E por isso, uma pessoa que agrada muito acaba por chegar no final da jornada, ou no final daquela experiência, um pouco sozinha e abandonada. Mas isso é porque ela também se tratou assim. Porque uma pessoa que tenta agradar está distante da sua essência. É como se fosse um auto-abandono. E as outras pessoas sentem isso. Então, é como se a pessoa acabasse sozinha. Porque o coração das outras pessoas é um detetor de mentiras. E se a pessoa sente, eu na verdade não conheço esta pessoa porque ela me mostra uma coisa que ela não é, isso gera desconfiança. O que é que conecta dois seres humanos, ou três ou quatro? O que é que conecta? A imperfeição, a falha, a vulnerabilidade conecta. O perfeccionismo não conecta. A máscara não conecta. O fazer de conta não conecta. O dizer que está tudo bem quando não está, não conecta. As verdadeiras amizades são aquelas em que duas pessoas passam pelo vale dos crocodilos juntas. Porque sabe o que dói àquela pessoa, sabe o que custou para a pessoa chegar ali, sabe o que a pessoa sofreu, passou. Agora, quando temos uma amiga ou até alguém que nunca se abre, que, que sempre está tudo perfeito na vida da pessoa, nós desconfiamos, porque nada no mundo é sempre perfeito, a vida de ninguém é sempre perfeita. Tirem isso da vossa ideia, se ainda têm essa ideia, de que não, a vida daquela pessoa é muito melhor que a minha, ou a vida daquela pessoa não tem desafios. A vida da pessoa até pode ser melhor do que a nossa, mas tem desafios. Isso sem dúvida. Porque a jornada na Terra é para isso, é para desafiar, que é para crescer. Por isso, sabendo que o coração de toda a gente é um detector de mentiras, eu não ganho nada em tentar agradar quando aquela pessoa sabe que aquilo não sou eu. É como se eu não desse, a confiança àquela pessoa de me conhecer. O que é que acontece? E eu gosto muito de fazer esta comparação, que é quando alguém vive a agradar, porque já se tornou um hábito. É como se ela estivesse num palco com uma máscara. E ela está com a máscara e tem muita gente à frente dela a aplaudir, a aplaudir, a aplaudir. Depois ela tira a máscara e primeiro os aplausos param. E depois nós vemos as pessoas a começar a levantar-se e irem embora. Nós vemos a sala a esvaziar. E vem aquela dor. Então eu tirei a máscara, mostrei quem eu sou e agora as pessoas viram quem eu sou, pararam de me aplaudir e estão a ir embora. E é essa a cena. E eles continuam a ir embora. E eu começo a ficar sozinha na sala. E depois, bem lá no fundo, eu vejo uma pessoa que não se levantou, que ficou. E eu fico surpreendida, de género: olha, aquela pessoa está ali sentada. E depois eu não meto a máscara ainda, eu deixo-me assim, mostrar quem eu sou. E depois aquela pessoa chega-se mais perto e senta-se nas cadeiras da frente. E depois há outras pessoas que começam a chegar e vão se sentando. E eu continuo sem a máscara. E a sala vai enchendo, mas é de novas pessoas. E com essas novas pessoas eu já mostro quem eu sou. Eu já mostro as minhas falhas, mostro as minhas imperfeições, já mostro que eu às vezes também tenho dúvidas e tenho dificuldades. E estas novas pessoas conectam-se com isso, com quem eu realmente sou. Então depois eu posso viver
sem a máscara. Porque segurar uma máscara é difícil, é pesado, não é verdadeiro e custa-nos. No nosso interior, nós não gostamos de verdade de ter de viver com uma máscara, de pôr uma capa. Ninguém gosta disso. Então eu vejo que a sala se começa a encher, mas desta vez de um novo grupo que gosta do que eu sou. Isso é o parar de agradar. Mas se vocês virem nesta história, que tem um final feliz, mas houve ali um processo de dor, que é o processo de tirar a máscara, mostrar quem eu sou. Dói mostrar quem nós somos. Dói a rejeição das pessoas pararem de aplaudir. Dói a rejeição das pessoas se levantarem e saírem da sala. Isso são processos que doem. Mas não dá para esvaziar aquela sala, voltar a colocar pessoas novas sem passar por esse processo. Então, eu tenho duas escolhas. Ou eu escolho continuar com a máscara, tenho ali aquelas pessoas, não me devo sentir muito bem, porque não sou eu, ou passo pelo processo, sinto a dor e chego a ter uma sala cheia de pessoas que realmente se conectam comigo e que eu não tenho que usar máscara. Posso ser eu. Então, este é o segundo pilar, que é o coração é um detetor de mentiras. Terceiro pilar, muito, muito, muito importante. Eu aprendi isto há anos e nunca mais me esqueci e fez toda a diferença da minha vida, que é o mundo trata-nos como nós nos tratamos. Muitas vezes o mundo não nos trata como nós tratamos os outros. Se vocês virem, há casais que, ou a mulher ou o homem, hum, até rejeita bastante o outro. E parece que quanto mais a pessoa rejeita o outro, mais ele quer a pessoa. Ou ela quer a pessoa. Então, isso de o mundo trata-nos como nós tratamos os outros, não, 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 não. O mundo é um reflexo nosso. O mundo é um espelho do que está aqui dentro. Então, o mundo vai refletir a maneira que eu me trato a mim. A minha relação com o outro vai ser o reflexo de como eu me trato a mim. Se eu não sou amável comigo próprio, se eu me rejeito, se eu não me dou carinho, se eu não me dou tempo, se eu acho que sou inadequada, se eu me, se eu acho que não sou suficiente, tudo isso vai ser espelhado 100% nítido na outra pessoa. Ou nas outras pessoas, nas outras relações que nós temos. Relações não são só amorosas. É tudo, família, trabalho, amigos, viagens, tudo. O mundo é um reflexo. Agora quero que tu pares para pensar. Meu Deus, como é que eu me trato? Como é que tu te tratas a ti próprio? Se o mundo vai refletir essa relação que tens contigo, como é que essa relação vai ser? E eu vejo muitas pessoas que às vezes não entendem porque é que elas têm um padrão de traição. Parece que vão de uma relação para a outra e acontece sempre a mesma coisa. A pessoa acaba por traí-la ou acaba por mentir, mas parece sempre a mesma coisa. E a pessoa não entende que ela faz isso com ela própria. Como é que é nos trair a nós próprios? Por exemplo, eu traio-me se eu sou uma pessoa e eu mostro outra. Ou eu sou uma pessoa e eu minto para mim própria, do género. Eu queria aquele bolo, mas minto para mim própria e digo: não, não. Ou então o oposto. Eu queria ser fit e não admito para mim própria que eu, na verdade, queria ir ao bolo. Deste género, acho que dá para entender. Que é, se eu minto para mim própria, aquela pessoa vai me mentir. Se eu não sou suficiente para mim própria, aquela pessoa não vai, eu não vou ser suficiente para aquela pessoa. Se eu traio a minha essência e agradar os outros, ser boazinha é uma maneira de nos trairmos a nós próprios, o que é que eu vou atrair? Eu vou atrair que aquela pessoa me traia. Isso é um padrão repetitivo, é profundo.
É uma coisa que tem que ser olhada e tratada. Mas toda a relação é sempre um reflexo. Se eu sou uma pessoa que sou carinhosa comigo própria, quando eu falhar, o outro vai ser carinhoso comigo. Porque o que é que acontece? Se eu me trato bem, assim que eu vejo alguém na minha vida que, se eu falhar, me trata mal, eu corto logo aquilo. Eu não dou chance à pessoa de existir na minha vida para me tratar mal. O que é que acontece quando eu me trato mal? Se a outra pessoa me tratar mal, para mim já é natural. Ok, tem razão, eu falhei, tem que falar mal comigo, tem que me violentar, porque é o que eu faço comigo própria. Agora, se eu tiver uma relação comigo boa, eu não vou admitir que ninguém me trate mal. Eu não vou admitir que ninguém faça o oposto comigo, porque essa não é a minha natureza, não é o que habita aqui dentro. Então, esse é o terceiro pilar. O mundo é um reflexo da relação que nós temos connosco. Então, tira uns momentos para pensar qual é a relação que tens contigo, porque é isso que vais atrair. O mundo ele não tem outro trabalho a não ser refletir. Nós achamos que as situações são assim espontâneas, não é? Elas até parecem espontâneas, mas elas têm uma razão. O mundo não é aleatório. E neste século já toda a gente tem que saber isso, que é o mundo não traz situações aleatórias. Já falei sobre isto no outro vídeo, que é a lei da economia. O universo não desperdiça energia. Ele rege-se pela lei da economia. Então, se ele enviou aquele acidente de carro, aquela pessoa a discutir na rua, aquele marido ou namorado que traiu, não é aleatório. A vida não gosta de gastar energia. Então, ela para pôr uma situação na vida daquela pessoa, ela tem que gastar energia. Então, ela faz isso na última instância, gente, pronto, tem mesmo que gastar energia, não é? Então, pronto, lá vai o marido trair. É assim que funciona. Por mais que nós não gostemos, é assim. E temos que entender as leis do mundo para vivermos melhor, porque o mundo não vai mudar só porque nós decidimos que não gostamos de certas coisas. Estes são os três pilares que eu queria falar. Vamos recapitular. Quem tenta agradar não cria conexão, só está a evitar rejeição. Segundo, o coração é um detetor de mentiras. Terceiro, o mundo trata-nos como nós nos tratamos. Quem vive a agradar os outros perde-se de si próprio. E quem se perde de si própria, e isto é muito real, acaba por perder a sua identidade, acaba por perder a sua essência. De certeza que vocês conhecem pessoas que não fazem ideia de quem elas são, o que elas gostam, o que elas querem fazer, se têm algum sonho, completamente apáticas. Se perguntar, gosta mais de bege ou de azul? Olha, queria ir ao Dubai ou queria ir aos Estados Unidos? Olha, quer o bolo A ou o bolo B? É igual. Olha, qual é o seu sonho? Eu não tenho sonho. Olha, quais são as 10 coisas que você mais adora fazer nesta vida? Não sei, não sei. O trabalho rouba-me muito tempo. Isto são pessoas que perderam a sua identidade. Anos e anos e anos a afastarem-se de quem são, a tentar agradar aos outros, a viver sem impor limites, acabam por se tornar pessoas úteis e não amadas para os outros. Então acabam por se afastar completamente da sua identidade, da sua essência. E é aqui que eu quero te fazer um convite, que é entre os dias 13 e 18 de outubro, eu vou abrir as vagas para o que se chama o Livro da Alma. O Livro da Alma é um livro teu, da tua história da alma, das características da tua essência, da tua identidade. Vamos falar sobre os teus padrões repetitivos, o que é que tu estás sempre a atrair, os teus karmas. Vamos falar das feridas familiares que tu carregas contigo, que são super importantes, que pesam em ti, e também do rumo dos teus talentos, de quais são os teus talentos e onde é que tu podes implementar esses talentos. Ou seja, que tipo de trabalho é que tu devias ter, ou que tipo de negócio é que tu poderias abrir a partir da história da tua alma, das características da tua alma.
Vai ser entre os dias 13 e 18 de outubro. Segue-me no Instagram, porque lá vão ter todas as informações. Eu vou tentar também deixar aqui o link da, do livro da alma. E não percas esta oportunidade de entender quem é que eu sou, o que é que eu estou aqui a fazer, qual é o melhor rumo para eu tomar, quais são as feridas que eu carrego, o que é que eu tenho que libertar. Se tu tiveres tipo um, um guia de quem tu és, do que vais fazer, torna-se tudo muito mais fácil. É como se eu decidir ir ao Japão sem mapa ou com um mapa. Eu chego muito mais rápido. Eu sei que trilhos é que eu devo evitar, eu sei que trilhos é que eu posso usar porque tem ali um comboio que vai mais rápido. Agora, se eu decidir sair daqui, vou ao Japão, e não faço ideia se vou para norte, se vou para sul, que transporte é que eu apanho, é uma perda de tempo, uma perda de energia e nós somos aqui, somos seres inteligentes. Então nós usamos a energia, o que a energia nos facilita, nós usamos. E vê os feedbacks de algumas pessoas que já adquiriram o livro da alma delas. Os feedbacks são assim profundos, porque o livro da alma é profundo, toca naquele ponto. Aqui, as pessoas dizem que é eu senti-me vista. Eu senti-me vista como eu não me sei ver. Então, se tens esta ajuda, usa. Chegamos assim ao fim deste vídeo. Espero que tenha ajudado a entender o porquê de teres de parar de tentar agradar. Quem gostar, gosta. Quem não gostar, com certeza terá outras pessoas que se vão conectar. O teu caminho é seres tu própria, mesmo que isso afaste pessoas. Um beijinho grande e tudo bom.